pessoal, professor André aqui da UniOeste. Estou hoje no estúdio da TV UniOeste com um grupo de alunas. Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui para uma atividade bem interessante. Vamos tratar de um assunto de interesse público e esse assunto é um resultado de uma atividade da disciplina de Educação Fiscal do curso de Ciências Contábeis. E também os dados que vamos tratar aqui são fruto de um levantamento feito pelo ConectaGov, um laboratório de governança, contabilidade e gestão pública. E antes de introduzir, de começar aqui, vou fazer uma pergunta provocativa, até para introduzir o assunto já, para começarmos. A pergunta é a seguinte: você sabe quanto é o valor, qual é o valor da dívida pública do Brasil, dívida pública do governo federal? Você acha que o governo tem dívidas? Óbvio que tem, né? Mas você tem ideia de quanto é esse valor? Então, e essa resposta, dentro de tantas outras, né, sobre como é composta essa dívida e outros detalhes sobre a dívida pública federal que a gente vai tratar hoje aqui. Então, eu estou aqui com a Gisele, com a Júlia e a Nicole. E vamos tratar desse assunto aí, interesse público. Então vamos começar já com uma pergunta para a Júlia. Por que um país tem dívida pública? Então vamos lá. Um país tem dívida pública para financiar as despesas que não podem ser cobertas apenas com arrecadação de impostos. Isso pode incluir investimento em infraestrutura, programas sociais, defesa nacional ou cobertura de déficits fiscais temporários. Ela é um instrumento essencial para o governo manter a sua capacidade de investimento e financiamento de políticas públicas. Então, por exemplo, alguma despesa mais alta, tipo algum investimento, alguma obra grande, aí não consegue cobrir com a arrecadação de tributos, então aí isso gera um certo endividamento, como você disse, né? Isso mesmo. Tá, então o Brasil, óbvio, tem uma dívida pública. E quanto é essa dívida hoje, Gisele? Já apuramos números, né? Vamos falar de números aqui. Quanto que é essa dívida? Atualmente a dívida está em 8,7 trilhões. 8 trilhões? Trilhões. Trilhões. Quantos zeros será que vai? 8? Porque mil são 3 zeros. São 12. Milhão, milhão, bilhão, e aí vem trilhão, né? Caramba, 8, quase 9 trilhões. Que seria o que o governo financiou, investimentos, né? Igual o senhor acabou de falar. De dívidas. Tal da dívida pública. Isso são valores agora recentes, né? Isso. De final de abril, E né? a maioria são dívidas internas. Dívida interna. Isso a gente vai abordar também, mas estão valores atualizados, a última informação, que foi lá da Secretaria do Tesouro Nacional, que o Brasil deve, isso falando só da dívida, falando da dívida federal, né? Do governo federal. Não estamos falando de dívida de estados e municípios, dívida federal, quase 9 trilhões. E o que daria para fazer com 9 trilhões? Pesquisa aí, tem o GPT aí para ver o que ele diz aí, veja o que ele responde aí sobre o que dá para fazer com esse dinheiro. Enquanto isso, vocês devem ter acompanhado, nessa última semana, houve uma transação aí entre, uma negociação, né, na Nasdaq, na Bolsa Americana, da empresa lá da Starlink, né, a SpaceX. Ela foi, o Elon Musk, ele negociou, né, abriu o capital dessa empresa. E aí eu vi que essa empresa agora está valendo 3 trilhões de dólares. Então 3 trilhões, isso dá aí mais ou menos vezes 5, né? Uns 15 trilhões de... Então não daria para comprar a dívida pública do Brasil, não daria para comprar a SpaceX, né? Mas o que daria? Já chegou a alguma conclusão aí, Gisele? Falou 170 mil hospitais de grande porte. 170 mil hospitais. Ou 860 mil escolas. Nossa! Ou 8.600 estádios. Porque o estádio do Corinthians custou 1 bilhão. Pegando pelo estádio do Corinthians, daria para construir 8 mil.
E 8.600 estádios. se fôssemos comparar com uma obra grande aí, falamos, né, na preparação aí sobre essa conversa, falamos sobre o custo da usina de Itaipu, né? Chegamos a um número aí, quantas usinas daria para construir com esse valor? Eram 101, né? Em torno de 100. 100 Sempre alguma coisa. 110, eu acredito, se eu não me falha a memória. Então, em torno de 100 usinas de Itaipu, mais ou menos por aí. 95 a 100, 95 a 100 usinas hidrelétricas de Itaipu, que é uma obra gigantesca, né? Então, bastante dinheiro, não daria para comprar a SpaceX, né? Mas quase. Então é um mais dinheirão. Um pouco, mais um pouquinho. Mas é uma dívida alta, né? E os motivos, Gisele, os motivos dessa dívida, o que dá para a gente apontar que são... Por que a dívida chegou nesse patamar, ficou tão alta? Basicamente porque o governo gastou mais do que arrecadou. Mas eu nomeei aqui gastos públicos elevados, déficit público, taxa de juros altas, crises econômicas, a previdência social, baixo crescimento econômico e a corrupção também. Tem o desvios da corrupção que vão trazendo reflexos. Não é baixo, né? Sempre se vê notícias aí de corrupção, né? Por exemplo, a pandemia, né? Acabando. A pandemia também foi um gasto que o governo Covid. teve, e aí... Que dá para comparar isso com as nossas finanças, né? Se a gente gasta mais do que a gente recebe de salário, né? Mais do que os nossos rendimentos, a gente vai ficar devendo. Para alguém a gente vai ficar devendo, não tem milagre aí, né? Não vai aparecer, então se a gente recebeu 1.000, gastou 1.200, vamos ficar devendo 200, seja no cartão ou em outra fonte, vai ter que emprestar de alguém, da sogra, de alguém. Se algum tipo de empréstimo em relação a isso, a gente também vai ter que pagar juros, então consequentemente essa dívida vai aumentar. Tem isso, tem essa questão dos juros também, né? Porque tem uma consequência, o endividamento gera consequências, né? E essa dívida, já foi falado agora há pouco, né? Que essa é uma dívida interna, basicamente interna, mas como que a gente pode falar, Nicole, sobre a composição dessa dívida? Como que ela é dividida? Ela é composta, então, como já dito anteriormente, por dívida interna e externa, e ela corresponde pelos títulos emitidos pelo governo. Você acha que é melhor a gente mostrar aqui, já na tela, um gráfico, né? Certeza, É isso, você vai falar de números, né? Com certeza, então, vou mostrar falar aqui. de números, então é mais interessante. Mas já adiantando, eles são emitidos pelo governo e adquiridos principalmente por investidores. Então, bancos, fundos de investimento, seguradoras e fundos previdenciais. Ele e a dívida externa ela é pelos compromissos assumidos com credores internacionais, organismos multilaterais e investidores estrangeiros, né? Agora... Então, dá para ver aqui que a dívida interna representa 96%, é isso? Exato. 96%, então e a externa só Um pouquinho menos de 4%. Isso, menos de 4%. Exato. E é bem diferente do que exposto em 2006, né? Quando a participação... Deixa eu mostrar aqui então, em 2006, Isso. Deixa eu selecionar aqui como que era o cenário em 2006. A participação da dívida externa era de 14%. Olha só. 14,44%. Então a gente passou de uma realidade há 20 anos atrás, que a dívida representava 14%, a dívida externa, para agora menos de 4%. Então mudou a composição dessa dívida. E nessa linha aqui mais acima, essa linha mostra a evolução ao longo do tempo. Então desde aqui 2006 até o mês atual, abril de 2026. Então passou aqui de uma dívida de 1 trilhão para uma dívida de 8 e, né, como foi falado, quase 9 trilhões aqui. Se a gente avaliar isso, de 2006 até 2020, ela estava em 4 milhões. De 2020 trilhões, né? Trilhões, desculpa. E de 2020 a 2026 ela já quase dobrou, chegando a 9,7 trilhões. Então, o tempo em que ela levou de 2006 a 2020 para alcançar 4 trilhões é bem maior do que ela levou para dobrar novamente agora de 2020 para 2026. Olha só, uma informação bem interessante, né? Que aqui em 2020, janeiro de 2020, ela era 4 trilhões.
para passar agora em 6 anos, dobrar esse valor, para Pra passar para Nove. quase 9 trilhões aí, 8 e tanto. Então é assustador, né? Assustador isso, ver que a dívida Ela tá crescendo tão alto. Tão Uma rápido, vez né? Então crescendo tão alto e tão rápido, claro, né? Exato. E aqui, né, ainda na parte do gráfico aqui mais abaixo, dá pra gente ver que são títulos, né? São títulos da dívida ativa, que são papéis que são negociados e aqui eles são divididos, aqui dá pra ver os percentuais, né? Tem LTF, tem a maior parte, 49%, isso em 2006, vamos buscar aqui a informação atualizada em 2026, quanto que representa cada título. Ó. Então ainda essa LTF ainda representa 50% e a segunda maior, e essa laranja aqui, NTN, é o tipo do título, que representa 26%. Então são os dois principais. Ok. Mais alguma informação aí sobre esse gráfico? Em relação a isso, é mais pela essa... como ela está crescendo de forma tão rápida, né? A gente viu que ali demorou vários anos para ela chegar em 4 trilhões e de 2020 para 2026 ela dobrou, né? E em relação a outros, era isso, mas só que, né, o que está mais relacionado, os déficits fiscais, aumento de gastos públicos, necessidade de financiamentos, o governo pagando muitos juros, como eu já disse anteriormente, quanto mais a gente dever, mais juros a gente vai pagar, principalmente se a gente prestar em instituições financeiras ou em outras que necessário de pagar juros, né? Enfim. Uhum. Ok, então vimos que são títulos da dívida ativa e são muitas vezes são chamados de papéis, né? Mas vamos entender agora como é que é essa dinâmica. Como que o governo faz para buscar esse dinheiro? Então, se o governo está devendo, ele está devendo para alguém, então ele tem que buscar esse recurso de algum lugar. Como é que funciona essa questão da venda dos títulos da dívida pública, Júlia? Então, de uma forma simples, o governo faz o quê? Pega o dinheiro emprestado da sociedade por meio da venda de títulos públicos. Títulos públicos, olha só, eu trouxe aqui esse papel amarelo aqui. Vou colocar na tela aqui uma nota promissória. Quem conhece uma nota promissória? Não vamos falar de tempo aqui, né? Porque esse é um documento antigo, pode revelar algumas informações, né? Mas, olha só, uma nota promissória foi muito usada pelo comércio, né, alguns anos atrás, uma década aí, que ela é uma promessa de pagamento. Então, eu fui lá comprar a prazo, mas eu na época não tinha cartão, não tinha cheque pré-datado ou pós-datado. Então, ir lá no comércio, tinha que, diz aqui na nota promissória, pagarei, né, em tal dia, tal valor. Mais ou menos isso que o governo faz então, né? Uhum. Ele pega uma nota dessas aqui, uma nota promissória, e diz assim, essa aqui vale 10 mil reais. 10 mil reais, quem me dá 10 mil reais, ok, então a Gisele me dá 10 mil reais e ela fica com uma nota promissória para cobrar do governo depois, né? Então a Gisele dá para o governo o dinheiro e depois ela pode cobrar de volta esse dinheiro do governo e o governo paga juros por essa nota promissória, ou seja, por esses papéis. Então essa é a dinâmica, né? Então as pessoas podem investir, as pessoas investem no governo, comprando títulos do governo que nada mais são do que promessas de devolução desse recurso. Uhum. E ainda bem que isso é confiável, né? Que o governo tem mantido e honrado esse compromisso, porque é isso que sustenta todo esse mercado financeiro envolvendo a dívida pública. Né? Tem que ter uma garantia, senão isso não funciona. Tá, mas vem uma pergunta que a gente pode ter. Se pessoas físicas, Nicole, pessoas físicas podem investir também, comprar aí essas notas promissórias do governo? Sim, com certeza. O governo tem eles chamam investir em títulos de dívida ativa. Então, por meio do programa do Tesouro Direto, que foi criado pelo governo federal em parceria com a B3, você pode adquirir esses títulos para posteriormente receber com os juros, como o professor já tinha dito anteriormente. São considerados investimentos de baixo risco, porque eles têm a garantia de que você vai receber de volta. Então, é algo que a gente,
né, vamos dizer assim, a gente fala assim, não, é muito seguro, porque você tem a certeza que o governo vai pagar, independente de quanto que tá os juros, de quanto que tá como que está a situação econômica, se ele não pagar isso, é algo que vai prejudicar ele como governo, né? Então, assim, eu não estou cumprindo com a minha palavra, né? Enfim. O interessante, como você veio dizendo, Nicole, tem uma dívida aqui que tinha um prazo. Vamos supor, hoje a Gisele comprou, ela negociou com o governo, ela tem essa nota promissória aqui que está vencendo hoje. Está vencendo hoje aqui os 10 mil reais dela. Mas o governo ainda está endividado. Há 5 anos atrás foi essa negociação e hoje está na hora de ela cobrar isso. Então, se o governo não pagasse ela, isso iria ser chamado de calote e aí ia cair em descrédito todo o sistema. Então, o que o governo faz? Se ela tem que pagar hoje a Gisele, o governo vai lançar uma outra nota promissória de 10 mil reais, quem sabe já fez isso na semana anterior, e aí botou no mercado, quem está disposto a me pagar, aqui eu estou vendendo isso aqui por 10 mil reais. Então, vendeu lá para a Júlia um novo título, e aí pegou esse dinheiro e quitou com a Gisele, pagou a dívida lá do governo com a Gisele. Então isso mantém funcionando o sistema. Isso dá o nome de rolagem da dívida. Vai rolando. Mas os juros são pagos. Né? É uma garantia de que isso é pago. E a Júlia, como pessoa física, pode, no Tesouro Direto, comprar essa dívida que o governo está disponibilizando para pagar a outra dívida. Então é exatamente isso. Exato, é uma forma de investir. Então eu tenho dinheiro, vou investir numa poupança, vou investir qualquer negócio. Então tem essa possibilidade de Tesouro Direto, onde adquire. Mas além de pessoas físicas, tem mais credores, né? Quem são os credores? Então, quem mais tem a ver, né, do governo? Para quem o governo mais está devendo? Sim. Acho que a gente pode usar também agora o gráfico aqui para ilustrar essa situação. Vamos verificar aqui então por detentores da dívida. Os detentores maiores da dívida hoje são responsáveis por 32%, são as instituições financeiras. Seria aqui, então, no gráfico, seria essa cor... A cinzinha ali no meio. Cinza, né? Acho que é cinza essa cor aqui. Isso. Então, atualmente, agora em 2026, perto de 32%. Né? Exato. São as instituições financeiras. Sim. Em seguida tem os fundos de previdência, que são o verdinho em cima do amarelo, aqui, esse verde mais claro, aqui. E em seguida 23% os fundos de investimento, que são o azul escuro aqui, né? Embaixo. Exato. E daí os outros 11% que são investidores estrangeiros, que daí fica com a cor... Os não residentes aqui é a cor laranja, né? Cor laranja. Isso. Exatamente. Então, resumindo, os maiores são aqui as instituições financeiras. Então, a instituição financeira seria o caso de qualquer um de nós, cidadão comum, tem o dinheiro, ao invés de depositar numa poupança, vai lá e faz um investimento no banco. O que o banco faz? Ele reúne esse dinheiro de diversas pessoas e o banco, a instituição financeira, vai lá e compra títulos do governo. Então, indiretamente, a própria população é credora do governo. A própria população tem dinheiro em haver do governo. Então, o outro ponto ali, como foi mostrado, a previdência, né? Então quem investe em previdência privada, o fundo de previdência vai lá e compra títulos do governo, quer dizer, uma instituição gira a economia. Dívida pública mexe com toda a economia. Exato. Ok, e um dos assuntos, assim, dos temas que conecta tudo isso que a gente está falando com a sociedade, com o cidadão. Você pode estar se perguntando, mas o que eu tenho a ver com essa dívida? É a dívida do governo, não é a minha dívida, né? Então a pergunta Gisele, o que essa dívida pública, isso tudo isso que a gente está falando aqui, afeta o cidadão, o dia a dia do cidadão brasileiro? Qual é o reflexo disso? O que a gente pode comentar sobre isso? Porque quando a dívida cresce muito, o governo paga mais juros, então sobra menos mais recurso. Dívida, mais juro, né? Aí vai ter menos recurso para
áreas que nos importam, saúde, educação, infraestrutura, aí prejudica a população. E o aumento de juros, porque a população também precisa de empréstimos, financiamentos, e daí os juros vai ser mais alto para a população também. É direto o impacto. Impacto direto, né? A gente acha que não, que é uma coisa distante, né, da realidade, mas é fato, né? Já que tem toda essa dinâmica dessa obrigatoriedade do governo de pagar essa dívida e o juro dela, então a primeira coisa que ele faz com o recurso é pagar os juros. E depois, com o que sobrar, vai gastar com todas as outras coisas, com salários dos servidores, com saúde, educação, infraestrutura, obras. Então, mas a primeira coisa, dívida pública e os juros dela. Então, se gastar muito mais com juros, se a dívida é mais alta, gasta mais com juros, como você comentou, e vai sobrar menos para todo o resto, né? Então, esse é um ponto bem crítico, né, para a sociedade. A sociedade deveria prestar mais atenção nesse ponto da dívida pública aí. Tá, mas devem ter medidas de como tentar resolver essa situação. A gente já viu que a dívida está lá, é quase 9 trilhões, a dívida federal, e de como ela é composta, como é que funciona essa dinâmica, e que ela afeta, sim, a vida das pessoas. Outro ponto, até eu estava esquecendo de mencionar, mas falou também da taxa de juros, né? Se o governo já paga uma taxa de juros alta, é um sinal que o cidadão, que a população, quando vai buscar dinheiro no banco ou no sistema financeiro, também vai pagar um juro alto. Então, né, porque o banco pode escolher, não, vou pegar, né, onde eu vou receber mais juro, emprestando para o governo ou emprestando para o cidadão. Então, tem esse reflexo também, né? Mas falando em medidas para tentar resolver isso, Júlia, o que a gente pode comentar aqui sobre medidas que podem ser adotadas para o Brasil tentar diminuir essa dívida? Então vamos lá. Uma das principais ações seria o controle dos gastos públicos, que seria evitar as despesas excessivas e melhorando a administração dos recursos arrecadados. Quando o governo consegue gastar de uma forma mais equilibrada, ele vai diminuir a necessidade de realizar os novos empréstimos. Então o que seria? Ou seja, gastar menos do que ele arrecada, né? Dá para fazer uma analogia com as nossas finanças, como já foi feita antes, né? Assim, se uma família está endividada, e aí tem que achar uma forma de quitar, essa dívida não vai sumir, ela vai ficar ali, vai aumentar porque vai ter juros. Então, a ideia é mudar o curso das finanças para que se reserve uma parte da entrada de dinheiro todo mês para pagar dívidas e se gaste menos, para não aumentar essa dívida. Então, a receita para o Brasil vai precisar passar por isso, de diminuir as despesas. Na contabilidade se fala que quando um país ou um órgão público ele gasta mais do que arrecada, ele tem déficit. Não se fala em prejuízo, né? Se fala em déficit. Então, esse déficit público ele precisa ser resolvido. Tem que começar a dar superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta, porque aí com esse superávit vai lá e paga uma parte da dívida. Já vai diminuir o montante e vai diminuir o juro e assim por diante. Então, também tem uma outra medida também que é importante, é o combate à corrupção, né? E ao desperdício do dinheiro público, que também é fundamental, já que melhora o aproveitamento dos recursos financeiros, né? Com certeza, se não tivesse corrupção, né, e não tivesse a ineficiência do setor público, então precisaria menos dinheiro para sustentar os mesmos serviços. E só como tudo isso afeta o nosso dia a dia, como isso afeta a sociedade. Então, veja que aqui nós estamos numa atividade que é de uma disciplina chamada educação fiscal. E a ideia da educação fiscal é justamente isso, é o cidadão, os alunos, nós, todos, sociedade, entendermos quais são as nossas obrigações, sim, porque nós somos pagadores de impostos, e aí nós temos obrigações com o Estado, com o município, com o governo federal, mas também nós temos direitos, né? Temos direito à saúde, à educação e tantos outros serviços públicos, e a dívida pública afeta
tudo isso, como a gente falou. Então é importante, a educação fiscal é importante para entender o funcionamento da sociedade. Então quanto mais números a gente olha e compreende, a gente consegue cobrar dos gestores públicos, cobrar dos gestores soluções, ver que precisa ajustar, ou seja, precisa diminuir os gastos públicos para conseguir retomar o caminho. Bom, mas falamos em total da dívida, mas o Brasil não é o país que mais tem dívidas, né? Tem outros países com dívidas maiores. Então, quando a gente quer comparar, como que faz? A gente quer comparar a dívida do Brasil com a dívida de outros países, para saber assim, nós somos os mais endividados? A gente sempre acha que o Brasil é o pior, né? No futebol é o melhor, né? Em outras áreas é o pior, né? Não, mas não é o pior, não é o que tem a maior carga tributária, né? Mas e na dívida, né? Como que a gente faz, Nicole, para comparar a dívida do Brasil com a de outros países? Então, hoje quando a gente fala de dívida pública, a gente está falando da dívida federal do Brasil. Então, se a gente quiser comparar ela, primeiramente a gente pode usar ela com o nosso PIB. Ela é equivalente a 68% do nosso PIB hoje. PIB é para quem não está nos acompanhando, é Produto Interno Bruto, ou seja, é tudo aquilo que é produzido de riqueza no país. Exatamente. Então é um percentual, compara tudo que foi produzido com a dívida, né? Isso, exatamente. Hoje, se a gente for comparar com a dívida federal, a gente está com 68%. Só que se a gente quiser comparar ela com... Só complementar, Nicole, 68% do PIB de um ano. Então, por exemplo, de tudo que é produzido num ano, 68% é dívida. Exatamente, Comparado. exatamente. Tá. Mas se a gente quiser comparar ela com outros países, a gente precisa olhar para todo a dívida do país. Então, não só a dívida federal, mas também como as dívidas estaduais, federais, estaduais e municipais. Ah, tá. Isso aí, então você vira toda a dívida pública daqui. Exatamente. Somada toda ela, a gente chega num percentual do PIB de 78,7%. Então, tudo que é produzido dentro de um ano, que é o nosso PIB, comparado com a dívida geral, estadual, municipal e federal, a gente chega em 78%. Então, assim, comparado a outros países, eu fiz aqui os 5 maiores. A gente não está nem perto dos 5 maiores dívidas relacionadas ao PIB. Então, no meu ranking aqui, eu anotei, em primeiro lugar está o Japão com 204% do PIB. Singapura, que tem 171% do PIB. O Sudão, 169%. Brahim, deve ser assim que se pronuncia, não sei. Acho que é Bahrein. Bahrein, 152%, e a Itália com 138% do PIB. Então, assim, a gente tá mal, mas não tão mal assim. Tem gente pior. Tem gente pior. Exatamente. Joia. Então, veja só que interessante todas essas informações, né? Mas tem partes preocupantes, partes nem tão ruins assim, né? Mas olhando para esse montante da dívida, por aquilo que foi mencionado tudo aqui, aí vamos desistir do Brasil, vamos procurar um outro país, que aqui não tem mais jeito, o que a gente, para ir já indo para a conclusão aqui nesse nosso bate-papo, né, o que resultou dessa conversa, o que a gente entende então desse cenário de dívida atualmente? Então vamos lá, para encerrar, né, a dívida pública, ela é um tema muito complexo, como a gente vem conversando, né, muita coisa. Mas a gente precisa também compreender que ela não é por si só algo ruim. Quando bem administrada, ela pode financiar investimentos, políticas públicas, obras, programas sociais e também ajudar o país em momentos de crise. Ela é necessária, não tem como viver sem a dívida, né? Sim. Mas tem essas partes que foram apontadas lá no início que preocupam, né? Isso. Principalmente essa questão de que ela está subindo muito rápido, né? Exatamente, ela impacta diretamente, como a Gisele colocou, nas nossas taxas de juros. Então, quanto mais a nossa dívida aumentar, pior vai ficar para o nosso governo. Então, automaticamente, para os brasileiros também vai ser prejudicial. Então, menos investimentos, menos consumo, menos empregos. A economia vai desacelerando, né? Se não tem investimentos públicos, porque não tem dinheiro suficiente, tem que pagar o juro primeiro. Quer gastar, e assim vai. É isso aí. Eu até anotei uma frase aqui para fazer um fechamento aqui do tema, né? A dívida pública é um desafio, mas compreender esse desafio é o primeiro passo para
cobrar melhores escolhas e construir um futuro mais equilibrado do Brasil. Quer dizer assim, a gente precisa, são escolhas dos nossos gestores públicos, escolhas de como vão gerir as finanças. Claro, nem tudo, algumas coisas são gastos obrigatórios, tem que manter a saúde funcionando, a educação, tudo, mas boa parte dos gastos são escolhas. E então o desafio é que nós exijamos dos nossos gestores boas escolhas. Como responsabilidade e transparência, né? Tendo uma boa responsabilidade e uma transparência, às vezes não estaria nesse caminho, né? E cabe mencionar também, para quem quiser ter mais detalhes sobre a dívida pública, essas informações nós obtivemos, né, não é nada sigiloso, é público, tem um site com todas essas informações da Secretaria do Tesouro Nacional, onde tem uma planilha completa, detalhando todas as informações, desde o custo da dívida, qual é o prazo da dívida, então um monte de informações que não coube a gente tratar aqui hoje, mas são informações que todo cidadão tem acesso, e quanto mais informações buscar, mais conhecimento vai ter, e aí vai facilitar a compreensão da sociedade. Então isso é cidadania, é conhecer o cenário, conhecer informações. E com isso, a gente pode dizer também que o curso de Ciências Contábeis ele não é só números, não é só tratar de números. Então a gente pega esse número, interpreta ele e traz para a sociedade e transforma em cidadania, em educação fiscal. E aí, já aproveitando, deixar o convite, se alguém tem interesse em cursar Ciências Contábeis, venha estudar conosco, né? Com certeza. Aí. Gente, agradeço muito o empenho de vocês, a dedicação aí em preparar esse material para essa nossa conversa aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui, trocando ideias sobre esse assunto tão relevante para a nossa sociedade. Com certeza, a gente agradece todo o conhecimento que o professor passou para a gente, e a pesquisa também agregou muito no nosso conhecimento e na nossa vida acadêmica. Esperamos contribuir com a sociedade também. Exatamente. Nós só temos a agradecer. Exato. Legal. E se você ficou com alguma dúvida, escreva aí nos comentários. E se tiver sugestões para novos vídeos, escreva também. Um abraço, até mais!